Meus queridos alunos, bora lá para mais uma videoaula? Hoje a gente vai estar falando de juros compostos. Nós estamos aqui na nossa aula 2. A aula 1 só foi um aquecimento. Vamos supor o seguinte fluxo de caixa, né? Que é da nossa aula 1. Se a gente quiser conferir, fazer as contas, a gente calculou o FV e agora a gente quer calcular o PV. Como é que nós faríamos? Mesmo processo na HP, mesmo processo. A gente vai chegar no PV. A gente está simplesmente conferindo os valores. Vamos supor agora que a gente quer conferir o valor da taxa, correto? Como é que a gente faria? O mesmo processo, somente deixa a taxa para a gente clicar nela por último, né? Vamos supor que agora a gente quer saber o período. A gente quer saber o período, conferir se esse período aqui é 3 mesmo. A gente simplesmente deixa ele por último, faz o mesmo processo, né? O mesmo processo. Então, a gente simplesmente pode conferir. Então, na matemática financeira, ela sempre permite a gente conferir os valores. Vamos supor outro exemplo aqui que a gente queira calcular o N. Quando a gente quer calcular o N pelo HP, sempre tem uma pegadinha. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Para a gente não cair nessa pegadinha, o mais correto é a gente utilizar a fórmula para calcular o período N. Quando a gente utiliza a fórmula, a gente não tem esse problema para cair nessa pegadinha, correto? Então, utilizando a fórmula, né, valor futuro, valor presente, a nossa taxa, lembrando que a taxa é sempre no valor unitário, a gente vai chegar em 48. Vamos supor que a gente vai esquecer e vai utilizar aí a HP. Utilizando a HP, 3 no período, 3 na taxa, 1.000 no valor presente, para cima não tem CHS, 4.150 para baixo CHS, então a gente vai chegar em 49 períodos, certo? Então, HP sempre retorna valor inteiro para período N. Então, você veja que o cálculo tem um pequeno problema aqui. Pequena variação. Então, quando tem o N, o que a gente pode remediar? O que a gente pode fazer na HP? Para a gente fazer na HP, pegando o mesmo fluxo, né? A gente tem que calcular a taxa em dias. Para a gente calcular a taxa em dias, a gente supõe um valor 100, a taxa é 3, em um período, que é o mês, vai aumentar 3, então vai ser 103. Lembrando, se você quiser ver como faz isso aqui, assista a aula 4. Na aula 4 está lá explicando como é que faz isso, não é o objetivo dessa videoaula. Então, a gente vai calcular a taxa em dia. A taxa 3% ao mês, ela é equivalente a essa taxa aqui em dia. Então, com isso, a gente calcula os nossos dias do período. Então, esse período que está aqui vai ser 1.445 dias, exatamente esse período que está aqui. Só que a gente quer saber em mês. Para a gente saber em mês, como é que a gente faz? 1.445 dividido por 30 vai chegar em 48,1 mês, que é praticamente o mesmo valor que a gente utilizou lá para calcular o N, lá utilizando a fórmula. Certo? Resumindo, recapitulando, sempre quando for calcular o período N na HP, procure-se trabalhar com a taxa em dias, para não cair nessa pegadinha. Perfeito, pessoal? Bora lá mais um outro assunto agora. Aqui, gente, é importante vocês saberem que quando a gente vai trabalhar com períodos fracionários, 3,5, 4,5, a HP, ela, por convenção, ela retorna um valor linear. Quando a gente fala de linear, a gente está falando de juros simples. Então, para períodos fracionários, a HP sempre trabalha com juros simples. Quando se trabalha com juros simples no período fracionário, o juros simples é maior do que juros compostos. Tá vendo aqui? Por aqui a gente percebe. Então, aí tem uma pegadinha. Como é que a gente faz aí para sair dessa pegadinha? Então, a HP, por convenção, ela trabalha no período linear para quando a gente está trabalhando com períodos fracionários. Então, para a gente trabalhar no período convenção exponencial, que seria juros compostos também na parte fracionária, a gente tem que utilizar esse STOEX, que vai aparecer esse Czinho aqui no visor da HP.
Vamos supor esse exemplo, 100 mil aplicado a 33 anos e 6 meses, que é 33 anos e meio, a 6% de taxa. Como que vai ficar os nossos juros, os nossos cálculos? Vamos fazer primeiro pelo Excel, só para vocês terem noção aí. Lembrando que o Excel trabalha sempre convenção exponencial. Então, a gente vai chegar no resultado de 704,281. Correto? Agora, fazendo na HP, nós temos aqui 100 de capital, 33 anos e meio, a taxa de 6, então a gente vai chegar em 704.580, que é maior. Então, a gente, sem utilizar a convenção exponencial, utilizando a convenção linear, que é juros simples, para períodos fracionários, a HP, né, os juros trabalhando em a matemática financeira, vai retornar um valor maior. Como que a gente faz isso na HP? A gente vai colocar o Czinho na HP, que é esse STOEX, vai aparecer o C no visor, que é o que está aparecendo aqui, né? Aí vai chegar no mesmo resultado que a gente viu lá trabalhando com o Excel, correto? Então, sempre quando for trabalhar com o período fracionário, a gente trabalha com o Czinho na HP, que é o STOEX. Correto, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até mais, até a próxima. Grande abraço.